Pessoal, Carol por aqui, sou head de produto e no conteúdo de hoje, pra gente finalizar os 4 vídeos onde a gente está falando aqui sobre as métricas básicas de fluxo dentro do Kanban, vou trazer aqui o Work Item Age, né? Basicamente o Work Item Age, ele traz pra gente o envelhecimento do item. Cara, quanto tempo esse item tá parado ali? E ele serve para nos mostrar alguns comportamentos. Se o item ele tá muito tempo parado, a gente consegue ver o progresso desse item, aonde ele parou. Então, a gente vai identificar onde o item parou, onde ele parou. Aonde o item está parado na minha linha de produção, ou na minha esteira ali dentro de uma sprint, isso vai indicar para a gente qual é a próxima área que pode ter gargalo, né? Será que tem gargalo? Então, ele vai mostrar para a gente. Será que tem gargalo? E aí, eu já vou conseguir identificar aonde pode atuar. Será que eu tenho uma área que está indo rápido demais? Então, a área que está entregando, que entregou esse item, como é que está a qualidade? Porque ela pode estar entregando e o item está muito tempo lá parado porque a qualidade não foi tão alta e eu estou entregando itens por entregar. Então, como tá a qualidade? Porque aí a gente identifica se o meu problema está, o item tá aqui, se o meu problema está antes, se o meu problema está depois pra gente atuar, ok? E aí, um item importante quando a gente fala aqui. O Working Item Age, ou envelhecimento do item, a gente vai olhar apenas para os itens que estão em progresso. Para os itens que foram iniciados, mas não foram finalizados, ok? A ideia aqui, gente, é que, qual é o meu objetivo com o Working Item Age? Meu objetivo é que, então vamos botar aqui, qual é o objetivo disso? Eu preciso ter com que a idade média seja muito próxima. Então assim, a idade média dos itens que estão ali precisa estar próximo. Mas, Carol, por que ele precisa estar próximo? Se elas estão próximas em dias, ó, meu work item é mais ou menos de um dia. Então, quer dizer que eu tô levando, em cada etapa, eu entrego e levo ali mais ou menos um dia para outra área puxar. Então, beleza. Se elas estão próximas, eu não tô tendo média, eu não estou tendo gargalo, eu não tô tendo perda de qualidade, etc. Se, aí aqui é o ponto de atenção, se a gente percebe que tem itens em alguma área, né? Se tem itens em algum ponto com o tempo maior, isso aqui pra gente é um alerta para entender o que aconteceu, entender o que ocorreu. Imagina se a gente tá falando de uma padaria e eu tenho um item, um insumo muito tempo ali parado que ainda não foi finalizado. Esse item ele vai envelhecendo, bactérias vão atuando, etc. E isso acaba sendo ruim. Pode chegar um momento que eu vou ter que jogar isso fora. Não tô falando aqui num conceito de software, né, de feature, mas o código tá parado. E aí, vamos olhar aqui um exemplo prático onde a gente consegue identificar. Trazendo aqui meu Kanban board de volta, aquilo que a gente tá falando ali, a gente já falou de algumas vezes. O que a gente precisa ter aqui de análise, né? Vamos pensar assim. Vou pegar essa daqui. A gente já tinha falado, os itens que estão prontos, recapitulando aqui, os itens que estão prontos para entrega, que aqui eu consigo ver o meu throughput, então esse aqui é o meu throughput. O meu cycle time, eu vou contar do momento que tá ready até o momento ready to deploy, então esse daqui vai ser o meu cycle time, que vai ser em dias, aqui foi o dia 0, aqui foi o dia 5, então eu tenho aqui essa minha diferença, vai ser o cycle time. O meu work in progress, o WIP, vai ser a quantidade de itens que estão aqui dentro, que ainda não foram finalizados, né? Então, até aqui, 2, 4, 6,
8, 10, 11 itens. Então, aqui eu tenho meu WIP de 11 itens. E aí, aqui, o que a gente vai começar a identificar? Working Item Age aqui vai ser... Sabe essa coluna aqui de Done pra gente? Então, a gente vai olhar aqui... Poxa, quanto tempo que esse item aqui tá envelhecendo? Pois esse item aqui, ele tá envelhecendo, ele já tá há 3 dias parado aqui. Caramba, 3 dias, hein? Por que ele tá 3 dias? Pô, o time de desenvolvimento travou. Mas travou por quê? A gente começa a levantar as perguntas. Mesma coisa. Ah, esse item aqui, ele tá parado tem 4 dias. Tá 4 dias envelhecendo ali. Por que ele tá 4 dias envelhecendo? Cara, o time lá de teste tá rodando uns testes aqui exploratórios que estão além do que esperado. E a gente começa a identificar, tá? O ideal seria que o tempo de cada item envelhecendo fosse mais ou menos a média. Ah, esse item aqui leva 3 dias, aqui ele leva seus 3 dias, em média, muito similar, tá bom? De todas as métricas que a gente falou, Working Item Age é importante? É, mas eu iria muito ali nas nossas métricas top principais, como o WIP, como o Cycle Time, e o nosso throughput. E, gente, eu sempre escrevo errado. Eu sempre escrevo throughput errado. Throughput. Essas 3 aqui são as principais que você vai ver chamando todo o tempo, tá? E essa daqui é que a gente tem que ficar de olho. Então, a gente tem que acompanhar na unha com a frequência, beleza? O Working Item Age é legal? É legal. Se der tempo a gente identifica isso. Isso vale muito para itens ali que a gente tá com materiais mais sensíveis, etc. Mas se fosse para falar, Carol, qual métrica a gente deve ficar de olho sempre? O WIP. Quantidade de itens que eu abri, mas não finalizei. Se eu tiver muito item aqui, eu posso estar prejudicando meu cycle time, tá? E aí, o que é o cycle time? É a quantidade de tempo entre o momento que eu puxei, tá no ready, até o ready to deploy. Então, quanto tempo tá levando um item que ele entra até ele ser finalizado. E o throughput é a quantidade de itens que estão sendo entregues por período de tempo, tá? A ideia é que a gente tenha um throughput crescente ali no início do meu projeto, depois ele vai ficando ali constante com algumas variaçõezinhas, né? Vai ter semana que eu vou produzir um pouquinho menos por alguns fatores internos ou externos que a gente não consegue controlar, mas na média eu tenho um throughput médio de tanto. Isso daqui, a gente sempre fala que tem a questão do feeling, né? E aí o que é o feeling? A gente pode entender, então podemos entender como o time está, a gente pode entender olhando essas métricas, tá? E aí, se eu tenho um time com uma maturidade maior, se eu tenho um time mais antigo, mais maduro, em grau de maturidade, né? Gente, tá difícil aqui de escrever, hein? Mais maduro, minha letra é um garrancho. Se eu tenho um time mais antigo, um time mais maduro, eles têm maior precisão nas estimativas. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que se o meu dev sênior lá, o meu time, chegou e falou que, cara, olha só consigo pegar 2 histórias, e a gente começa a ver, a gente só tem ali, se ele falar pra gente, eu só consigo entregar 2 histórias por sprint. 2 histórias de tamanho médio. Beleza. Já é um time que, com a prática, o empirismo, ele consegue me dizer isso daqui. Mas se eu tô começando, se eu tô querendo entender qual é a velocidade, se eu tô querendo entender quanto tempo demora, etc., eu venho pra cá, olho para essas minhas 3 métricas aqui e começo a entender como funciona a minha squad, como funciona meu time. Até para eu poder responder para um stakeholder quando ele me perguntar, Carol, beleza, quanto tempo leva para entregar isso? Peraí, calma aí, senhor, que eu vou ver aqui. Não, consigo dizer, olha, em média, gente, a gente tá entregando. Quando eu falo lá, em média, meu time ele entrega 2 itens de histórias por sprint. Quando eu falo disso,
Esse número veio da onde, Carol? Ele não veio de voz da minha cabeça. Ele veio primeiro do empirismo. Eu tenho um time sênior, então o time ele consegue ali dizer mais ou menos quanto tá. E aí eu vejo o histórico. E ele também vem de dados. Quando eu olho para um GetNav da vida, eu tenho ali. Posso ter... Isso foi muito legal, vendo ali um fluxo de indicadores. Teve sprint que a gente entregou 4 itens e na outra entregou 1 e na outra entregou 1. Então, na média, continuou 2 itens por sprint no meu throughput. Isso porque o time, ele está num grau de maturidade que eu já sei mais ou menos que vão entregar 2 histórias. Se eu tentar meter 3 histórias dentro do backlog, cara, tem chance de transbordar, tá bom? Bem, pessoal, esse vídeo já era para ser um pouquinho mais curto, para falar aqui, que fiz uma recapituladazinha aqui do que a gente já falou, tá? Então não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, me conta como vocês analisam essas métricas, como é que vocês têm ali uma noção de como o teu time está performando, como vocês identificam gargalos e pontos de melhoria dentro do time. Beleza? Como pessoas de produto, se não tiver um agilista no time, um Scrum Master, etc., a gente precisa sim estar de olho em todas essas métricas aqui. A gente não pode estar ausente, tá? A gente precisa saber como o time está performando. Se você tiver um agilista, se você tiver uma pessoa que olha isso, perfeito. Pega com ela o feeling para entender como tá. Mas se não tiver, cara, vamos olhar com isso aqui com uma frequência. Qual frequência, Carol? Todo final de sprint. Antes da gente ir para uma retro, que é para discutir, levantar o que aconteceu, olha os dados, chama o time para ver os dados junto com vocês, e aí vocês vão para a retro para analisar esses dados. A ideia é se tornar mais produtivo. Lembra de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo pra gente levar uma agilidade de forma muito mais leve para as pessoas. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.